Olá, seja bem-vindo ao canal Física Bangui. Meu nome é João Antônio e hoje eu estou aqui para fazer uma atividade do estágio, estágio aí em conjunto com o PIBID, certo? E que eu vou estar corrigindo uma lista de exercícios que foi aplicado na turma de primeiro ano, certo? E vamos começar a lista? Então, tudo bem. Então, a lista começa com 4 questões conceituais. E a primeira delas é: um corpo em movimento retilíneo uniforme está sendo empurrado por uma força? Ou seja, é uma pergunta, né? Se um corpo que ele está em movimento retilíneo uniforme, ele está sendo empurrado por uma força? Bom, o que é um corpo que está em movimento retilíneo uniforme, né? Um corpo que está em movimento retilíneo uniforme, ele é um corpo que ou ele está paradinho, né? Está estático, ou ele está com uma velocidade constante, né? Uma velocidade, sei lá, ele está a 20 metros por segundo nessa direção e ele vai permanecer por 20 metros por segundo andando eternamente, certo? Então é isso que é estar em movimento retilíneo uniforme. Aí a pergunta é: um corpo que ele está em movimento retilíneo uniforme, ele está sendo empurrado por alguma força? Aí vamos pensar em uma situação problema aqui, né? A primeira situação problema é o seguinte: eu tenho aqui um corpo que ele está paradinho, certo? Ele está paradinho aqui. Ele está no espaço, lá paradinho, e aí a gente faz aquela seguinte reflexão, né? Será que tem alguma força atuando sobre esse corpo? A princípio, não, certo? E ele está em movimento retilíneo uniforme? Tá, está em movimento retilíneo uniforme. Agora vamos supor uma segunda situação. O corpo está com a velocidade de 20 km por hora. E ele está a 20 km por hora, está seguindo nessa direção e está indo. Certo? Quando eu olhar lá na frente, ele ainda vai estar em 20 km por hora. E ele vai estar nesse caso, ele está em movimento retilíneo uniforme, porque a velocidade dele não muda. Então, e também nessa situação não tem nenhuma força atuando. Perfeito? Então, beleza. Se não tem nenhuma força atuando, é um caso onde a gente está com o movimento retilíneo uniforme, certo? Então, agora eu vou colocar o seguinte: eu vou colocar esse mesmo corpo aqui na Terra, tá? Eu vou colocar ele sobre uma mesa. Vamos colocar aquele sobre uma mesa, certo? Imagina que é uma mesa bem longa, né? Que ela tem vários pés e é bem longa. Eu dou um peteleco, tá? E ignoro essa parte do peteleco e ele começa a se movimentar em 20 km por hora, ou seja, está em movimento retilíneo uniforme. E ele vai escorregando e, enfim, vai para o infinito aí, né? Pergunta: esse corpo está sofrendo ação de uma força? Sim, ele está sofrendo. Ele está sofrendo a força peso, porque ele está sendo puxado pela terra, e também a mesa impede que a força peso acelere o bloco e devolve uma força normal. Ou seja, nessa situação, o bloco está em movimento retilíneo uniforme e tem a ação de forças aqui, certo? Então, fica aí essa reflexão, tudo bem? Qual que é o ponto aqui, né? Para o movimento estar retilíneo uniforme, as forças, elas têm que pelo menos se anular. Ou seja, ainda que tenha força, elas têm que se anular, porque senão ele não vai ter retilíneo uniforme, né? Se sobrar força, o movimento vai ficar acelerado. Perfeito? Então, basicamente essa a resposta do exercício. Então vamos para a questão número 2. O que acontece com o corpo se a força resultante sobre ele for nula? Certo? Então, vamos pensar, né? Tem um corpo que a força resultante sobre ele é nula. Eu vou colocar aqui duas situações. A situação 1, a situação primeira, e aqui a situação segunda. A situação primeira é a situação em que não tem força nenhuma no corpo, certo? Se não tem força nenhuma no corpo, o que vai acontecer com ele? Bom, se ele estiver parado, ele vai continuar parado, porque eu não empurrei ele, não fiz nenhuma força, ele continua parado, certo? Se ele estiver em movimento, por exemplo, se ele estiver a 20 km por hora e eu não empurrar ele, imagina, ele está a 20 km por hora para cá, certo? E se eu não empurrar ele, o cara vai continuar em 20 km por hora. Ou seja, se tem um corpo e ele está num certo estado de movimento e a força sobre ele é zero, ou seja, não está fazendo nenhuma força sobre ele, ele vai se manter parado ou ele vai se manter em movimento. Essas são as duas possibilidades, certo? E a segunda possibilidade seria eu ter um corpo, certo? Que, bom, eu vou imaginar uma pessoa puxando ele aqui com 50 newtons, tá? Ou seja, está tendo uma aplicação de uma força
de uma certa pessoa 1 e vai ter uma outra pessoa aqui puxando ele com também 50 newtons. Certo? Vou colocar a força F2 aqui, né? Então, perfeito. Imagina que o bloco está parado. Aplicou uma força para cá, outra pessoa aplicou uma força para lá. As forças se equilibraram. Mas como uma está para lá e uma está para lá, elas se anulam, né? Porque uma está puxando, a outra está puxando. É tipo imaginar puxar uma corda. Se eu puxar uma corda para cá e um amigo puxar para lá, no final das contas a corda não vai se mover de lugar, certo? E a corda vai ficar parada. No caso aqui, o bloco vai ficar parado. Ou seja, a pergunta está falando sobre o que acontece com o corpo se a força resultante sobre ele é nula. Se a força resultante sobre ele é nula, o corpo ele mantém o estado de movimento dele. Se ele está parado, ele vai ficar paradinho, assim como na primeira situação. E se ele está com uma velocidade constante, ele vai continuar com uma velocidade constante, certo? Então, essa aí é a número 2. Então, vamos agora para a número 3. Se um caminhão colide com um carro, qual exerce a maior força, certo? Justifique pela terceira lei de Newton. Essa daqui a gente conversou em sala, né? Teve umas discussões bem interessantes. E a principal pegadinha dessa questão, né, é que ela te leva a induzir que o caminhão ele bate com mais força no carro. Mas a verdade é que os dois exercem a mesma força. É um negócio contraditório mesmo. Quando você tem uma colisão, a força que os objetos aplicam um sobre o outro, ela é a mesma. Se eu der um murro na parede com 100 newtons de força, a parede vai me devolver 100 newtons de força. Por mais que pareça que não, né? A gente tem a impressão de que não é bem assim. A parede não recebeu menos força e eu recebi mais força, enfim. Mais uma coisa é verdade, tá? Se eu aplicar 100 newtons de força em uma carreta e 100 newtons de força em um carro, um vai sentir mais do que o outro. Lembra que a massa da carreta é muito maior que a massa do carro, né? No caso do caminhão, né? Que a gente, enfim. Um aluno puxa uma caixa com uma corda. Se ele dobra a força de tração, o que acontece com a aceleração? Né? Supondo que a massa do objeto não for alterada. Então, perfeito. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Tem uma caixa aqui, né? E tem alguém, né? Um estudante, eventualmente, aqui puxando o negócio com, sei lá, vamos colocar aí 200 newtons, uma força razoável. Então tem um estudante que ele puxa uma caixa, certo? Aí ele fala o seguinte: se ele dobrar a força que ele está aplicando, o que vai acontecer com a aceleração, certo? Então, vamos imaginar, tá aqui a caixa novamente, tá o nosso querido estudante, que ele faz uma força aqui sobre a caixa, certo? E agora ele está fazendo com mais força, né? Ele está fazendo com 400 newtons. Qual que vai ser o efeito sobre a aceleração? Então vem comigo. Vamos supor que essa caixa, ela tem, vou colocar aí, 100 quilos, certo? 100 quilos, 100 quilos. A caixa é muito pesada, mas o aluno aqui, o cara é forte. E lembra que puxar é diferente de levantar, né? Para puxar você tem que ter uma força menor. Então, beleza. Na primeira situação, então na situação 1, o que está acontecendo? Tem a força, que é igual a massa vezes a aceleração. A força que ele está aplicando é 200. A massa é 100. Certo? E a aceleração é o valor que a gente quer encontrar. Passa o 100 dividindo, vai ficar 200 dividido por 100, que dá 2. Né? 200 dividido por 100 é 2. Ou seja, a aceleração que a caixa está sofrendo na situação 1 é 2. Certo? Na situação 2, como aqui eu mudei para 400, o A vai ser 4. Né? Por quê? Vai ser 400 newtons divididos em 100 quilos. Então, o resultado da aceleração vai ser 4 metros por segundo ao quadrado. Certo? Vou colocar aqui a unidade de medida, vai ficar bonitinho, né? Vou alterar aqui, vou colocar invertido. O A é 2 metros por segundo ao quadrado. Na situação 2, o A é 4 metros por segundo ao quadrado. Certo? Bom, dá para ver que a situação aqui, como eu dobrei a força, a aceleração dobrou. E isso vai acontecer sempre, porque embora esses valores aqui foi eu que escolhi,
O exercício fala claramente, se eu dobrar a força, o que vai acontecer? Independente da massa do quilo, né, de quanto for a massa, essa aceleração ela vai ser dobrada. Por quê? Porque a força ela é o agente que faz com que aconteça a aceleração, certo? Então é isso. Bem, agora a gente está indo para a parte que é um pouco mais de análise, certo? Então vamos lá, pessoal, para a questão agora número 5. Um bloco de massa 2 kg é puxado por uma força horizontal para a direita de 10 newtons sobre uma superfície lisa. Então eu vou ter uma massa de 2 kg e ela está sendo puxada com a direita com uma força de 100 newtons e a massa é 2 kg, certo? Então a letra A fala o seguinte, calcule a aceleração do bloco. Muito simples, né? Tem uma força, que é 10 newtons. E a gente sabe que a lei de Newton é, força é igual a massa vezes a aceleração, certo? E a força é 10, a massa é 2 e eu tenho que encontrar a aceleração. Que número que multiplicado por 2 dá 10? 5, né? Então, como é que eu sei disso? Pego 2, passa dividindo. Mas de toda forma, o resultado está claro, né? Que número que vezes 2 dá 10 tem que ser o A igual a 5. Mas eu vou fazer assim, ó, 10 sobre 2 é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração, certo? Muito tranquilo. Vamos para a letra B. E se houvesse uma força de atrito igual a 5 newtons, né? Quanto mudaria na aceleração? Então, já a situação aqui da letra B. A situação da letra B é o seguinte, imagina que tem uma força de atrito com a superfície, que ela puxa o bloco para trás com uma força de atrito igual a 5 newtons, certo? Aí agora a gente tem que lembrar que agora não tem só uma força, tem duas. É uma para frente, 10, menos uma para trás, 5, certo? As forças que estão para frente são positivas, para trás negativo, certo? Porque elas têm que se cancelar. E isso vai ser a massa vezes a aceleração, certo? A massa eu sei que é 2, então eu coloco 2. A aceleração é que eu quero descobrir. 10 menos 5, 5, ok? Então, pego 2, passa dividindo e descobre quem é o A. 5 sobre 2 é o A. 5 dividido por 2 dá 2,5, certo? 2,5 metros por segundo ao quadrado, certo? Isso é o A. Ou seja, antes a minha aceleração era 5 metros por segundo ao quadrado. Depois ela foi para 2,5, que é a metade de 5, né? Porque tem um 5 dividido por 2. Ou seja, adicionar a força de atrito, ela fez com que a aceleração diminuísse pela metade, certo? Então é isso, questão número 5 era essa. Vamos então agora para a questão número 6, certo? Um objeto cai livremente. Então, ó, um objeto... Tô cansado de desenhar quadrado, né? Eu vou desenhar uma bolinha. Uma bolinha, olha bonita bolinha. Perfeito. Então, ó, um objeto cai livremente, certo? Quais forças atuam sobre ele, certo? Então, também a segunda pergunta é que lei explica o movimento dessa bolinha, certo? Então, perfeito. A afirmação é o objeto está caindo livremente. Então, a gente sabe que se tem um objeto que ele vai cair, quer dizer que a força peso está atuando sobre ele, ó. O objeto caiu, só caiu porque a força gravitacional está puxando ele, né? Lembra? Força gravitacional e força peso é a mesma coisa. A gente só está dando nome diferente para ficar mais bonitinho, tá? Mas tudo bem. Então, eu sei que um objeto, que ele cai livremente, tem a ação da força-peso. Então, sobre a primeira pergunta, né? Quais forças atuam sobre ele? Então, vou colocar aqui letra A, né? A força-peso. A força-peso atua sobre ele, certo? Num caso de queda livre, vai supor que é o seguinte, ele não está batendo em nada, ele não vai cair e vai chocar com alguma coisa. É uma queda livre, certo? E por queda livre, a gente também entende que não há ação do ar, certo? Porque o ar, ele freia a gente, né? Se a gente está andando de carro na velocidade muito grande,
eu não me lembro bem o número exato, mas em torno de 40% do combustível queimado em um carro é gasto só por perdas do ar, empurrando e impedindo que o carro avance a velocidades altas, certo? Então, quando o carro está em alta velocidade, cerca de 40% da queima de combustível é só para vencer a força de atrito, certo? Então, a força de atrito é uma coisa importante. Mas a questão ela fala sobre o objeto cair livremente. Mas eu vou supor que você não tem essa noção de que queda livre está associada a não ter atrito e vou colocar também a força de atrito. Como o objeto está indo para baixo, a força de atrito do ar, que a gente chama de força de arrasto, com 2 R, né? Arrasto, ela também influencia no movimento. Então a gente vai poder colocar ela aqui também, sei lá, a força de arrasto do ar. Força de arrasto. Bom, acho que essas são as únicas forças que poderiam estar atuando aí no nosso objeto, tá? E que lei explica esse movimento? É a segunda lei, né? Por quê? Porque, perceba, o objeto, quando ele está em queda livre, ele vai acelerando, ele cai completamente acelerado, a velocidade dele vai mudando, certo? Tanto que se você pegar uma coisa que caiu daqui e pegar uma coisa que caiu de 10 metros, você vai sentir uma dorzinha maior na mão, certo? Então, e o objeto realmente ele está com a sua velocidade aumentada, perfeito? Então, a lei que explica esse movimento é a segunda lei, né, que fala que força é igual a massa vezes aceleração. Então, a letra B é a segunda lei. Segunda lei de quem? Do famoso Newton. Tudo bem? Então, é isso. Então, vamos para a questão número 7, tá? Um objeto é empurrado com uma determinada força e, após o empurrão, ele continua em movimento e depois para. Ou seja, tinha um objeto, eu apliquei uma força nele, ele continuou em movimento por alguns instantes e depois parou. Meio estranho, né? A gente tinha discutido que se a gente faz uma força no objeto e ele vai embora, ele não para, certo? Mas aqui está falando que ele parou. Perfeito. Por que ele não... A letra A, né? Por que ele não continuou se movendo para sempre, como explica a primeira lei de Newton, né? E aí, por que ele não continuou se movendo para sempre? Bom, imagina, a gente aplicou uma força sobre ele. Fez uma força F sobre um objeto. Aí ele ganhou velocidade, né? Aí passou um tempinho, ele ganhou velocidade. Aí depois de um tempo, ele vai e para. Ele vai ficar paradinho, tá? Se ele ganha velocidade, quer dizer que ele ganhou devido a essa força. Mas para ele perder, também tem que ter acontecido outra força. Senão ele vai ficar com a sua velocidade para sempre, certo? Então tem que ter acontecido aqui no meio do caminho uma força para cá, certo? Até desacelerar o negócio, até a velocidade parar, certo? Pode ter sido o caso de uma força de atrito, né? Quando a gente empurra algum objeto, por mais que a gente dê uma velocidade para ele, o mundo ao redor tem muito atrito, certo? Tem o ar que segura também, né? A força de arrasto que a gente discutiu na questão anterior. Então, os objetos eles só param a partir do momento que ele tem uma velocidade, eles só vão parar pela ação de uma força. Não tem como ser não tem como acontecer um fenômeno que não vai ser uma força, tá? Então, basicamente é isso. Por que ele não continuou se movendo de acordo com a primeira lei? Porque atuou uma força sobre ele que fez ele parar, tá? Letra B. O que poderia explicar a desaceleração observada? Bom, é a mesma coisa. Se tem uma força e a velocidade dele diminuiu, né? Perceba, ele partiu de uma velocidade, pode ser grande, pequena, e ele foi para a velocidade zero, certo? Aqui está numa situação de velocidade zero, porque ele está parado, certo? Lembra, a velocidade mede o quanto a sua posição está variando ao longo do tempo. Se a sua posição não varia, quer dizer que você está com velocidade zero, certo? Então, perfeito. Se ele saiu de uma velocidade alta e foi para velocidade zero, quer dizer que ele desacelerou, certo? E se ele desacelerou, ou seja, se houve a desaceleração, é porque tem que existir alguma força que causou essa desaceleração. Show de bola? Então é isso. Certo, então vamos para a questão número 8. Uma pessoa está em pé dentro de um ônibus que está inicialmente em velocidade constante. Perfeito. Então, uma pessoa dentro de um ônibus, vou fazer um desenho. Vou dizer a conta cor agora, né? Então tem um ônibus. Tem uma pessoa que ela está sentada no ônibus
e o ônibus está a uma velocidade constante. Isso é uma coisa importante. Então, o ônibus, sei lá, está a uma velocidade de 30 km por hora. Okay? A velocidade razoavelmente baixa, a velocidade que pode andar dentro da cidade. Perfeito. Ao avistar um cachorro na rua, o motorista freia bruscamente. Então, aconteceu aí de ver tem um cachorro aqui, e o motorista do ônibus vê o cachorro e fala, pô, não vou atropelar o cachorro, né? Então ele vai e tenta frear, certo? Nessa situação, vem a letra A. O que acontece com o corpo da pessoa imediatamente após a frenagem, certo? Então, observa o seguinte, a pessoa, ela está juntamente com o ônibus a 30 km por hora. A pessoa não está mais rápido que o ônibus, porque senão ela ia ultrapassar o ônibus em algum momento. Ela também não está mais devagar, porque ela não está ficando para trás, certo? Então, ela está à mesma velocidade. Quando o ônibus freia, os freios da roda atuam somente sobre a estrutura do ônibus e das coisas que estão ligadas nele. A pessoa, ela não necessariamente está interligada com o ônibus, então ela vai tender a manter o movimento dela, que é 30 metros por segundo. Ou seja, quando o ônibus sofre uma parada brusca, a pessoa ela vai tender a ficar para frente, certo? Então, o que vai acontecer com a pessoa? Ela vai fazer, ela vai lá para frente. Perfeito? Ela vai, não necessariamente vai cair, né? Mas pode ser que caia, dependendo da velocidade, certo? Então, ela vai para frente, ok? Então, essa é a letra A. A pessoa vai para frente. Por quê? Porque, por conta da primeira lei, a lei da inércia, né? Ela mantém o estado de movimento dela. Perfeito? Então, beleza. E a letra B é relacionar o fenômeno com as leis de Newton, certo? Aí, qual que é a situação, né? A gente tem que relacionar o fenômeno com a lei de Newton. Primeira coisa, a velocidade foi de 30 para 0. Se a velocidade mudou, tem que ter aceleração. Se tem aceleração, tem que ter tido força. A força aqui, no caso, foi a força dos freios, né? A força que foi feita sobre os freios do negócio e transferiu a força para o ônibus. Perfeito? Então, beleza. A segunda lei de Newton é essa. A primeira lei fala, a pessoa estava com uma certa velocidade e ela não vai parar a menos que seja feita uma força sobre ela, certo? Não foi feita nenhuma força sobre ela, foi feita uma força sobre o ônibus e aí o ônibus parou, mas ela não sofreu a força, então ela vai continuar aí para frente, beleza? Então, essa é a primeira lei. E, basicamente, a única relação que dá para fazer é entre a primeira lei e a segunda, certo? A terceira lei não vai ficar muito legal aqui se a gente colocar, vai ficar mais que vai parecer um pouco que eu estou enrolando, mas também tem a ação da terceira lei aqui, tá? Então, vamos para a próxima. Bom, questão número 9. Duas pessoas brincam de puxar uma mesma corda em sentidos opostos, mantendo-a esticada e parada. Então, tá. Então, duas pessoas mantêm esticada uma corda. Então, vamos lá. Aqui a pessoa 1 tá puxando aqui o negócio, né? Tá puxando aqui. E aqui a pessoa 2. Aqui tá puxando também, certo? Um braço aqui, outro braço aqui, né? Os dois braços aqui, enfim. Todo mundo tá puxando as cordas, né? Tem um que tá mais inclinado, não tem problema não. Alguém tá tentando usar da força do próprio peso para puxar. Mas beleza. Ok. Então vamos ler o enunciado. Duas pessoas brincam de puxar uma mesma corda em sentidos opostos, mantendo-a esticada e parada. Certo? Há forças atuando na corda? E aí? A corda está parada. A corda está parada, certo? Mas a pergunta é, letra A, há forças? Você acha que sim? Eu acho que sim, né? Pô, tem duas pessoas fazendo força, então é claro que há forças. Então, forças há. Há forças, né? Há forças. É uma afirmação, ó. Há forças. Letra B. Se as forças são iguais e opostas, por que nada se move? E aí? As forças são iguais e opostas. Por que nada se move? Porque elas se anulam, né? É muito simples essa. Porque as forças se anulam. Então, porque as forças se anulam.
ok? Porque as forças se anulam. Bom, e letra C, aponte quais leis de Newton estão envolvidas na explicação, certo? Então, a letra C, quais leis de Newton estão envolvidas aqui? Bom, a primeira delas é a própria inércia, né? Que a corda vai ficar parada se não tiver uma força resultante sobre ela. Então, ou seja, não tem força resultante, a corda fica paradinha, certo? A segunda lei também, porque força é igual a massa vezes a aceleração, embora que nesse caso as forças se anulam, né? A soma delas se anula, então não provoca aceleração, mas tem também a segunda lei, certo? E também a gente tem a lei da ação e reação, né? Porque esse cara puxa a corda e esse cara sente. E esse cara puxando a corda, esse aqui também sente. Então também tem a lei da ação e reação ali, né? Porque imagina que tem um colega seu puxando uma corda de lá e uma de cá. Se você segurar a corda fracamente e ele fazer um puxão, eu te garanto que você vai sentir, né? Então há também a lei da ação e reação. Então nesse caso aqui, as três leis, né? Três leis. Então as três leis de Newton. Perfeito? Então, vamos para a próxima. Então vamos lá, agora a questão número 10, certo? Então vamos lá. Um corpo de massa 1 kg sofre uma força resultante de 3 newtons. Qual é o módulo da aceleração produzida? Essa é uma questão bem tranquila, tá? É a aplicação do conceito, tá? Então vamos lá, letra 10, letra, hoje eu estou confundindo tudo, né? Mas tudo bem, ó, um corpo de massa igual a 1 kg e força resultante igual a 3 newtons. A pergunta é qual é a aceleração? Muito simples, né? Pô, usar só a segunda lei de Newton quando tem uma força, que é força resultante é massa vezes aceleração. Qual que é a única força? É 3, certo? Qual que é a massa? É 1. Perfeito? 1 vezes A é A. Ou seja, se o 3 é igual a A, quer dizer que o A é igual a 3, né? E 3 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Então essa é a número 10, tem muito mistério, tá? Então vamos agora para a questão número 11, tá? Número 11. Número 11, vamos lá, né? Um carrinho de feira é puxado com uma força horizontal constante de 12 newtons e adquire uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual é a massa do carrinho? Questão muito simples também. A força é 12 newtons. A aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. A pergunta é qual é a massa do negócio. Certo? Usar a lei de Newton novamente. Segunda lei de Newton. Força é massa vezes aceleração. A força aqui, a única que tem é 12. Certo? A massa que eu quero descobrir. E a aceleração é 2. Certo? Que número que vezes 2 dá 12? 6, né? Então, ó, pego 2, passa dividindo. M é igual a 12 sobre 2. Que vai dar 6. Então, a massa é igual a 6 quilos. Ok? É essa o número 11. Então, vamos lá. Questão número 12. Um corpo de 5 quilos sofre duas forças horizontais, F1 igual a 10 e F2 igual a 4. Tá? Sendo que o F1 está para a direita, o F1 está para a direita e o F2 está para a esquerda. A letra A é, determine a força resultante. E letra B, calcule a aceleração do corpo, indique o seu sentido. Então vamos lá. Então, letra número 12. Eu tenho uma certa situação, eu tenho um bloco que ele tem 5 quilos, tem uma força para a direita com 10 e uma força para a esquerda com 4 e aqui tem que ser newtons, né? Deixa eu ver se está tudo correto. Bom, é isso mesmo. E a letra A pede a força resultante. Força resultante. A força resultante é achar a soma das forças, certo? A soma das forças é o quê? É eu pegar
a observar quais são as forças na horizontal e pensar, ó, para a direita é positivo, tem 10. Para a esquerda é negativo, tem 4. Então a força resultante é 10 menos 4, que pelo amor de Deus dá 6. Então essa é a letra A, acabou. Vamos para a letra B. A letra B, ele te pede aceleração, certo? Aí você tem o quilo, tem a força resultante. É só achar a aceleração. Lembra, a segunda lei de Newton é soma das forças, quando tem mais de uma, é massa vezes aceleração. A soma das forças a gente já fez, que dá 6. A massa é o que a gente quer descobrir. Não, a massa a gente tem, que é 5. E a aceleração é o que a gente quer descobrir, certo? Aí tá, para descobrir a aceleração, pega o 5 e passa dividindo, porque está multiplicando. 6 sobre 5. Isso é igual a A. Ou seja, se isso é igual a A, eu posso escrever na ordem contrária, que não vai ter problema nenhum. E se a gente pegar 6 e dividir por 5, isso daqui dá 1,2. Ok? 1,2 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de medida de aceleração. Perfeito? Então essa vai ser a aceleração que o carrinho vai sofrer. Tá? Perfeito? O carrinho, ou no caso aqui é o corpo, né? O carrinho é da questão anterior. Mas beleza, é isso. Vamos agora para o número 13, né? Uma caixa de 10 kg é puxada por uma força de 40 newtons. Certo? Então, a caixa de 10 kg é puxada com uma força de 40 newtons sobre uma superfície horizontal com atrito. O coeficiente de atrito cinético é μ igual a 0,2. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a força de atrito, letra A, né? E letra B, calcule a aceleração da caixa. Então, perfeito. Então, vou fazer o desenho aqui da situação. A questão número 13, certo? Número 13, uma caixa de 10 kg. A caixa tem massa igual a 10 kg. Opa, 10 kg, né? Ela é puxada por uma força de 40 newtons sobre uma superfície horizontal. 40 newtons sobre uma superfície horizontal. Então, vou colocar aqui a superfície. Tá bom? E tem atrito nessa superfície. Então, quando a gente puxar a caixa, vai ter uma força de atrito aqui. Certo? Tá bom? Então, beleza. Letra A, determine a força de atrito. Então, qual que é essa força de atrito? Primeira coisa que a gente tem que saber, qual que é a equação da força de atrito? Tá na folha, tá? Mas se você não ainda está em dúvida, né? A força de atrito, ela é proporcional a um coeficiente que depende das duas superfícies, né? Se for, por exemplo, eu estou numa superfície muito áspera, que ela é muito difícil de passar, de ficar puxando as coisas. Esse coeficiente vai ser grande. Se eu estou numa superfície lisinha, o coeficiente é pequeno, certo? Isso daqui vezes a força normal, que aí depende do contato com a superfície, certo? Então, beleza, esse aqui a gente tem, né, que o exercício falou que é 0,2, letra grega mi, tá? É mais parecido com isso daqui, esse daqui eu não gostei tanto, vou fazer de um jeito mais bonitinho. Mi, beleza, agora ficou legal. Ok, a gente tem que descobrir quanto que é a força normal. Para isso, a gente vai ter que avaliar esse corpo aqui, né? Lembra que além da força para a direita e para a esquerda, tem a força peso para baixo, certo? E também tem a força normal para cima. Lembra que a força normal, ela surge porque você está empurrando uma superfície, certo? E a força normal, ela é sempre na direção aqui que faz 90 graus com a superfície, tá? Então, beleza. Força normal, como é que a gente vai fazer ela? Primeiro a gente vai fazer a análise das forças em Y. Depois a gente vai fazer em X. Forças em Y. Certo? Análise das forças em Y. Com isso, a gente faz o quê? A soma das forças em Y é igual a massa vezes a aceleração em Y.
tá? Quais são as forças em Y? Normal e peso. Normal para cima é positiva e peso para baixo, P maiúsculo, né? E peso para baixo, negativo. É igual a massa vezes aceleração. Observa que em Y, o corpo não vai sair voando e nem vai varar o chão. Então, a aceleração dele em Y é zero. Certo? Por quê? Porque a posição dele em Y não muda. Lembra, se a posição não muda, quer dizer que a velocidade é zero. Se a velocidade é zero, ela vai continuar a zero. Se não tem variação da velocidade, não tem aceleração. Por isso que ela é zero. Show? Então, beleza. Isso aqui dá zero vezes a massa. E eu sei que a massa é 10 kg, 10 vezes zero, sempre vai dar zero. Né? Então, isso aqui dá zero. Então, N menos P dá zero. Se N menos P dá zero, quer dizer que o N tem que ser igual ao P. Ou simplesmente passa o P para lá, ficando positivo. Tá? Então, perfeito. N é igual a P. Mas como é que calcula o peso? Calcular o peso é fácil. É multiplicar a massa pela aceleração da gravidade. E quanto que vai dar isso daqui? Né? Ó, a normal vai ser igual a massa, que é 10, vezes a aceleração da gravidade, que também é 10, certo? Que é dado no exercício. G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Perfeito? Que vai dar 10 vezes 10, que vai dar 100. 100 newtons. Não confunda esse newtons com a força normal, tá? E aí, beleza. Consigo calcular a força de atrito. O Mi é 0,2. Esse não tem unidade de medida nenhuma. E a normal é 100. Perfeito? 100 newtons. Que vai dar 0,2 vezes 100 dá 20. Certo? 20 newtons. Tudo bem? Então, essa foi a letra A. Agora, calcule a aceleração do corpo e indique seu sentido. Bom, tem uma força sendo puxada para lá com 40 e uma para cá com 20. Né? Na horizontal, né? Então, vamos lá. Na horizontal, a soma das forças, ou seja, as forças em x, né, na direção x, é massa vezes aceleração em x. Em x tem uma força para frente, que é positiva, 40, menos uma força que é negativa, porque está para trás, a força de atrito ela sempre segura, certo? Vezes, é igual, né? Vezes não, é igual a massa, que é 10, vezes a aceleração em x, que é o que eu vou descobrir. Em x, certo? 40 menos 20, ó, tá certo, 40 menos 20 dá 20, certo? 40 menos 20 dá 20. Aí fica aquela reflexão, né? Que número que multiplicado por 10 dá 20? 2, né? Vai lá, passa o AX, vai ser 20 sobre 10, que vai dar 2. Certo? Opa, aqui tem Newton não. Porque aqui tem o quilo. Pegou o Newton dividido pelo quilo, dá a unidade de aceleração, que é metros por segundo ao quadrado. Que no caso aqui vai dar 2, né? Metros por segundo ao quadrado. Perfeito? Bom, basicamente era isso que estava pedindo a questão. O bloco vai acelerar para frente com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Show de bola? Então vamos lá. Questão agora número 14. Uma mola ideal tem constante elástica K igual a 200 newtons. Ela é fixada em uma parede e presa a um bloco de massa 200 kg, que se move sobre uma superfície horizontal sem atrito. O bloco é puxado e a mola é alongada, de 5 centímetros, a partir da posição de equilíbrio, sendo então liberada. Letra A. Determine a força elástica máxima atuante sobre o bloco. Letra B. Calcule a aceleração do bloco no instante em que ele é liberado. Então, perfeito, né? Questão número 14. A constante elástica é 200 newtons por metro. Perfeito? Ela é fixada numa parede. Então, vou colocar aqui uma parede acoplada em um bloco. Esse bloco tem 200 não, tem 2 quilos, né? 200 é muita coisa, 200 quilos, né? Bom, que se move sobre uma superfície horizontal sem atrito. Então, esse bloco está
sobre uma superfície, só que a sua superfície não atrapalha o movimento dele não, tá? Então, beleza. O bloco é puxado e a mola é elongada 5 centímetros. Então, imagina que a mola, na realidade, aqui é o ponto zero da mola, quando ela não está esticada. Veio um cidadão aqui e puxou a mola, certo? E aí, ela alongou aqui, que deu 5 centímetros, né? 5 centímetros. Beleza, 5 centímetros. Beleza. Lembrando que 5 centímetros, né? Nada mais é do que 0,05 metros. Perfeito? Então, beleza. Então, a mola estava parada, o cara foi, puxou, deslocou ela 5 centímetros. A pergunta da questão A é: determine a força elástica máxima atuante sobre o bloco. Aí, basta vocês lembrarem que a força elástica, também está no final da folha, ela é uma força que ela é proporcional ao deslocamento que você faz, né? Ou seja, tem o K, que é a constante de proporcionalidade, que depende da mola. Tem mola que é mais dura, tem mola que é mais tranquila de ser alongada, é mais molinha, certo? E esse K vai falar, essa mola é mais dura, essa mola é mais leve. Se o K é grande, é porque a mola é dura, certo? É uma mola muito dura. Se o K é pequeno, é porque a mola é mais tranquila de você alongar ela. Esse X é o tanto que alongou, certo? Aqui no caso, foi 5 centímetros, que é isso aqui em metros. Mas tem que colocar em metros, tá? Em centímetro vai chegar no resultado errado. Mas beleza. Então, a força elástica é 200 vezes, que é 200 do K, vezes 0,05, certo? Lembra, tem 2 zeros aqui. Vai ficar 5. 5 vezes 2 dá 10, certo? Então, 10 newtons. Perfeito? Continha muito simples. Se tiver na dúvida, faz 200 vezes 0,005. Faz aquela continha lá, vai chegar em 10, tá bom? Beleza. Letra B. Calcule a aceleração do bloco no instante que ele é liberado. Beleza, sei que a mola ela vai puxar o bloco para cá, né? A força elástica. Ela sempre puxa o bloco na direção de que ela foi, na direção oposta que ela foi alongada. Se ela está puxando, se eu puxo o bloco para cá, a força elástica vai puxar o bloco para lá. Se eu comprimir a força para cá, a força elástica vai empurrar o bloco para lá, certo? Então a força elástica tem essa propriedade, que ela é sempre faz na direção oposta em que se aplica a outra força. Beleza. Mas a letra B pergunta qual que é a aceleração que o bloco sofreu no instante que eu soltei. Se a força que está atuando da mola é 10, na hora que eu soltar vai ter uma força aí, né? Então vamos lá. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem são as forças? Aqui só tem a força elástica, então tem que ser ela. Certo? Força elástica. A massa é 2 kg. A aceleração que eu quero descobrir. Porque a força elástica eu já sei, é 10. Então 10 é igual a 2 vezes A. Que número que multiplicado por A dá 10? Espero que nessa altura do campeonato você nem esteja se perguntando mais isso. Tem que ser 5. Perfeito? 5 metros por segundo ao quadrado. Opa, o segundo ficou meio estranho. Então 5. Essa é a aceleração que essa massa vai sofrer quando a força elástica puxar o bloquinho. Perfeito? Então vamos para a próxima. Bom, vamos agora para a questão número 15, certo? Uma mola de constante elástica igual a 100 newtons por metro está suspensa verticalmente e tem sua extremidade inferior um corpo de massa 0,5. Letra A. Determine o alongamento da mola quando o sistema está em equilíbrio. Tá? Vamos determinar quando o sistema está em equilíbrio. Letra B. O corpo é puxado com 2 cm para baixo e solto a partir do repouso. Calcule a aceleração do corpo. Beleza. Então a situação é o seguinte. Deixa eu anotar os dados aqui, né? Vamos lá. Questão número 15. O K da mola é 100 newtons por metro. A massa é 0,5 kg. E o desenho é o seguinte, né? Eu vou desenhar uma plataforma aqui que segura a mola. E aqui acoplada à mola tem uma massinha. Tem um corpo aí, né? Que tem meio quilo.
e que tem como forças atuantes na situação de equilíbrio, né? Então, eu vou colocar na situação de equilíbrio. Na situação de equilíbrio, tem a força-peso puxando para baixo e tem a força elástica puxando para cima, certo? Então, o que vai acontecer, né? Na situação de equilíbrio, tem o seguinte, a soma das forças em Y, né, é igual a massa vezes a aceleração em Y. Como a situação está em equilíbrio, quer dizer que o bloquinho está paradinho. Então, a aceleração sobre ele é zero. Espero que nesse ponto também vocês já tenham entendido. Se o bloco está em repouso, a aceleração é zero. Então, isso aqui tudo vai dar zero, porque massa vezes zero dá zero. Soma das forças em Y é, para baixo o peso é negativo, para cima a força elástica é positiva, certo? Então, passa o peso para lá, força elástica é igual ao peso, certo? Força elástica, como é que calcula? A força elástica é a constante elástica vezes o alongamento, perfeito? A força-peso é massa vezes gravidade. Então, beleza. O que a gente quer descobrir mesmo na letra A? A gente quer descobrir na letra A o alongamento da mola, certo? Quando o sistema está em equilíbrio. Ou seja, a gente quer descobrir o X. E o resto a gente tem, né? O G sempre é 10. Eu fiz um ao contrário aqui, ficou engraçado. Metros por segundo ao quadrado. A massa a gente tem que é meio e o K a gente tem que é 100. É só substituir. 100 vezes X é igual a meio vezes 10, perfeito? Então, 100 vezes x é igual a meio vezes 10, é pegar metade de 10, dá 5. Passo 100 dividindo, vai dar 5 sobre 100. 5 sobre 100 é só andar com a vírgula duas casas para a esquerda, né? Que vai dar 0,05. E como é x, né, a unidade de distância, né, que é alongamento, é 0,5 metros, que é a mesma coisa que 5 centímetros. Ou seja, essa mola ela vai alongar 5 centímetros da condição de equilíbrio dela. Perfeito? Então agora vamos para a letra B. A letra B fala o seguinte. O bloco é puxado 2 centímetros para baixo, certo? E solto a partir do repouso. Calcule a aceleração inicial do corpo, certo? Então tá nessa situação de equilíbrio. Eu vou ir aqui e vou fazer o seguinte, vou puxar para baixo 2 centímetros, certo? E beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Tá essa situação aqui, onde está alongado 5. Puxa para baixo mais 2. Quanto que vai ser o alongamento agora? Vai ser 7, certo? Então, vamos lá. Qual que vai ser a força elástica agora? A força elástica vai ser o K vezes o novo X, né? Esse aqui é o X2. A força elástica nessa situação vai ser K, que é 100, vezes X, que vai ser 0,07, porque aumentei 2 centímetros, que 2 centímetros, o X2 vai ser 0,05 mais 0,02, que é o dos 2 centímetros, e vai dar 0,07, ok? 100 vezes 0,07, continha muito tranquilo, dá 7, certo? Só andar com duas casas para a vírgula, que é multiplicar por 100, né? Vai dar 7. Show de bola? E essa será a força elástica. Quanto que vai ser a força-peso? Força-peso a gente já calculou, né? A força-peso ela é a mesma para o corpo, né? Então, é 0,5 vezes 10, que dá 5. A força-peso é 5 newtons, certo? Então, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que a soma das forças em Y vai ser igual a massa vezes a aceleração em Y, certo? Agora, perceba que a força elástica ela é maior que a força-peso, então vai ter alguma aceleração aí. Lembra, a força elástica está para cima, então ela é positiva. Então é mais 7
newtons menos a força peso que está para baixo, menos 5 newtons. Isso vai ser igual a massa vezes aceleração, em Y. A massa eu sei quanto que é, né? A massa é meio quilo. Vou colocar aqui, ó, meio quilo. 0,5. Perfeito? 7 menos 2, 7 menos 5, né? 2. 2 newtons. E tem esse 0,5, passei dividindo. 0,5. Isso vai dar aceleração em Y. Perfeito? 0,5 quilos. Newton por quilo é metro por segundo quadrado. 2 dividido por 0,5. Pensa, eu tenho 2 e vou dividir por termos metade, né? Perceba que esse 2 vai aumentar de tamanho, né? Não sei se ficou claro aí, né? Mas imagina que eu tenho 2 bombons e eu quero que a cada meia pessoa, cada meia pessoa ganha 2 bombons. Quanto que uma pessoa inteira vai ganhar? Vai ganhar 4, né? Se meia pessoa ganha 2 bombons, quer dizer que cada um vai ganhar 4, ok? Então, beleza. Eu vou passar o 4 mais próximo aqui, né? Certo? Essa vai ser a aceleração que o corpo vai sofrer, 4 metros por segundo para cima. Né? Por quê? Porque eu vim cá e puxei. Amigão, na hora que eu soltar essa mola aqui, essa mola vai fazer assim, ó, vai fazer isso aqui. Claro que ela não vai passar de um certo alongamento máximo, né? Mas ela vai subir, descer e vai ficar oscilando, tá? Então é isso. Então vamos lá, pessoal, que tá acabando já. Chegamos aqui na 15, né? Agora vamos para 16. Um elevador de massa total 800 kg sobe com uma aceleração constante de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Determine a tensão no cabo de sustentação. Então, beleza. Então, tem um elevador, questão número 16. Tem um elevador que ele está num cabo de sustentação. O cabo, supõe ele um pouco mais reto, né? Então, aqui tem um elevador que tem massa igual a 800 kg. Certo? Ele está subindo para cima. A aceleração dele é 1,5 metros por segundo ao quadrado. Certo? Ele está subindo. E ele fala o seguinte. Determine a tensão sobre o cabo de sustentação. Então, é o seguinte. O cabo puxa o sistema para cima. E a gente chama a força de um cabo, força que está sendo exercida sobre um cabo, de força de tensão, tá? Força de tensão. A gente sabe que o elevador, ele tem uma força-peso, certo? Então, tem a força que o cabo puxa, a força de tensão do cabo, e tem a força do peso, certo? Para baixo. E aí, como é que fica o sistema? Fica a soma das forças em Y é igual a massa vezes a aceleração em Y. Quanto que a soma das forças? Peso para baixo, negativo. Tensão para cima, positivo. Certo? Massa, 800 kg. A aceleração, ele fala que é 1,5 para cima. Certo? 1,5. Quanto que é o peso? Peso é massa. Passar primeiro o peso está positivo, vou passar ele para lá somando, tá? Aí fica 800 vezes 1,5 mais o peso, certo? Então, a tensão vai ser, vamos lá, 800 vezes 1,5. Pega um zero, anda com a vírgula, fica 15. 80 vezes 15. Então, vai lá, 80 vezes 15. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. E aqui 1 vezes 80 vai dar 80. Faz a soma. 0, 0, 32. Não, 32. 12, né? Então dá 1.200, certo? 1.200 mais peso. Como é que calcula o peso? Peso é massa vezes gravidade. Quanto que é a massa? 800. Quanto que é o G? É 10. Então fica 1.200 mais 800 vezes 10. Certo?
800 vezes 10 dá 8.000. 8.000 mais 1.200 dá 9.200. Certo? Essa é o valor em newtons, né? Esse é o valor da tensão no fixo que sustenta um elevador com essa massa. Tensão muito grande, né? Bom, é isso. Questão número 16 é essa. Questão número 17. Um bloco de 4 kg é puxado sobre uma mesa por uma força de 20 newtons, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. O atrito cinético tem coeficiente 0,1. Determine a força normal, certo? Então, beleza. Então, vou fazer um desenho aqui, né? Então, tem um bloco sobre uma mesa e esse bloco ele é puxado por uma força de 20 newtons que forma um ângulo de 30 com a horizontal. Então, o bloco está sendo puxado aqui, ó. Força igual a 30, não 20. 20 newtons. O bloco tem 4 quilos, certo? O bloco tem 4 quilos e aqui faz 30 graus com a horizontal, tá? 30 graus com a horizontal. E tem atrito aqui, tá? O atrito, força de atrito, tal que o coeficiente do atrito é 0,1, tá bom? Perfeito. A letra A pede para determinar, vou colocar aqui a questão, né? Questão 17. A letra A pede para você determinar qual é a força normal. Então, determine N, que é a força normal, tá bom? Então, beleza. Como é que a gente vai saber qual que é a força normal aqui, né? A gente vai supor a seguinte situação. Em Y, perceba, essa força na diagonal aqui ela é muito complicada de ser trabalhada, né? A gente vai ter que fazer uma decomposição dela, uma parte puxando para a direita e uma parte puxando para cima, né? Porque se eu fazer assim, ó, puxar uma parte para cima e uma parte para lá, separando essa força aqui em Fy para cima e Fx para frente, certo? Aí vai ficar bonitinho, beleza? Tá. Como é que a gente vai fazer isso? Tem um resultado bonitinho de trigonometria, que é o seguinte, eu vou pegar essas forças e vou fazer um triângulo com elas. Ó, então o triângulo vai ter altura Fy, vai ter tamanho aqui Fx, e esse aqui vale 20, né, que a gente falou. E o ângulo aqui é de 30 graus, tá? 30 graus. Se eu calcular o seno de 30 graus, o seno de 30 graus é cateto oposto sobre hipotenusa, de modo que o Fy vai ser 20 vezes o seno de 30 graus. Perfeito? Então, a partir da relação trigonométrica, eu consigo achar o Fy, que ele vai ser 20 vezes o seno de 30. O seno de 30 graus, ele é 0,5. Tá? 0,5. Aí 20 multiplicado por 0,5 dá 10. Então, a força em Y dessa daqui, né, a componente em Y, ela vale só 10. Tá? Beleza. Como é que vai ficar a situação do bloquinho? Ó, o bloquinho está assim. Tem uma força puxando de 10 para cima, tem a força peso puxando para baixo e tem a força normal, que é da superfície, para cima também, certo? Então tem essas três forças. Como é que a gente faz? A soma das forças em Y é igual a massa vezes a aceleração em Y. Quem que são a soma das forças em Y? Tem a normal para cima, positiva, tem aquela força em Y para cima, também positiva, e tem o peso para baixo. Mas lembra que o peso é massa
vezes gravidade. Vou colocar peso aqui, depois eu coloco massa vezes gravidade, tá? Vou colocar peso vai ficar bonitinho, para saber quais são as forças. E isso é igual a massa vezes a aceleração em y, certo? Agora observa, o bloquinho não vai subir para cima, tá? Ele não vai subir. Ele apenas vai continuar aqui. A força para cima, ela só vai diminuir a interação de contato, vai só diminuir o n. Por isso, a aceleração em y é zero. O bloquinho não vai varar, não vai subir em rumo ao céu, só vai dar uma aliviada na normal aqui embaixo, tá? Então, beleza. Beleza. Aqui o peso é massa vezes gravidade. A massa eu sei que é 4 kg. A gravidade é 10, então o peso é 40. Então, beleza. Vai ficar N mais 10 menos 40, que vai dar a massa, que é 4, vezes a aceleração, que é 0. Só que 4 vezes 0 vai dar só 0, certo? 10 menos 40 dá menos 30. Então, N menos 30 é igual a 0. Daqui a gente pode concluir que número que menos 30 dá 0? É o número próprio 30, né? Beleza, então a força normal é 30 newtons, certo? Essa é a pergunta da questão da letra A. A letra B fala para calcular a aceleração do bloco na direção x, tá? Então, ó, o que a gente vai precisar para calcular em x? Agora é só isso daqui que a gente vai precisar, o resto eu vou apagar, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. A normal mede 30 newtons. Beleza? Então, ó, vou apagar aqui e já volto. Voltei. Bom, agora a gente vai calcular tudo em x. Perceba, o que eu tenho é a força de atrito em x e a força aqui da componente da principal, que vale 20, certo? Essa daqui. Como é que a gente vai fazer? Vai fazer que a soma das forças em x é igual a massa vezes a aceleração em x, tá? O que tem de força aqui? Tem para frente positiva o Fx e para trás negativa a força de atrito. E isso vai dar a massa, que é 4, vezes a aceleração, que é o que eu quero descobrir, certo? Quanto que vale essa força Fx? A gente não tinha feito a conta, né? Tem que fazer também. A gente tinha achado a Fy igual a 10, por conta do negócio do seno, né? Algumas pessoas são levadas a acreditar que só porque essa é 10 e o total é 20, aqui tem que ser 10 também. Mas não é bem assim que funciona, tá? Se a gente analisar o triângulo, perceba que essa componente, ela é uma componente adjacente ao ângulo, certo? Adjacente vem da palavra ao lado, tem que significar ao lado de. Então, dá pra gente calcular o cosseno do ângulo de 30 graus. O cosseno de 30 calcula cateto adjacente dividido por hipotenusa. De modo que se multiplicar aqui cruzado, chega que Fx é igual a 20 vezes o cosseno de 30 graus, certo? O cosseno de 30 graus, ele é um número bem feinho, né? Ele é 0,86, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, Fx é igual a 20 vezes 0,86, tá? Isso daqui dá 17,2, certo? 17,2 newtons. Só fazer a continha. 20 vezes 0,86. Beleza. Perceba, não deu 10, né? Porque a gente pensou, essa é 10, então a outra vai ser 10 também. Não, deu 17, porque são somas em direções diferentes, tá? Ficar atento com isso. Não dá bobeira, não. Então, essa Fx é 17,2. Então, vamos lá, ó. 17,2 newtons. A força de atrito, eu tenho que calcular ela também. A força de atrito a gente já calculou em outros casos, né? É o μ vezes a normal. A normal a gente achou que é 30, o μ é 0,1. A força de atrito vai ser 0,1 vezes a normal, que é 30. E isso vai chegar num valor de 3, né? Que é 0,1 vezes 30. 3 newtons. Beleza. Então, aqui 3 newtons. E isso é igual a 4 vezes AX. 17,2 subtraído de 3
vai dar 14,2. Certo? 14,2 newtons. E dividido por 4 quilos, que eu já posso passar o 4 dividindo, certo? Como é que faz essa conta aqui? Tem que pegar e dividir 14,2 dividido por 4, certo? É mais fácil fazer divisão por 2 duas vezes. Pega o 14,2 e divide primeiro por 2. Como é que fica, né? Aqui fica 1 e aqui fica 7. Fica 7,1, certo? Aí pega 7,1 e divide por 2. O 0,1 fica 0,5. O 7 fica 3,5. Então vai dar 3,55, certo? É só fazer também no método da chave, né? Falar 14,2 dividido por 4. Soma com a vírgula, adiciona um zero. Só fazer a divisão normal, tá? Vai chegar também em 3,55, tá? Então, beleza. Então, vou continuar aqui. Paga de cá, só preciso do resultado, né? Que é o resultado dessa divisão do A. Ou seja, o AX vai ser 3,55 metros por segundo ao quadrado. Perfeito? Então, essa era a letra... Essa era para ser a letra B, né? Aqui é a letra B. Certo? E a gente acabou o exercício. Tá bom? Vamos agora para a última questão. Certo? Questão número 18. Então, vamos lá para a gente finalizar aqui, né? Questão número 18. Um sistema é formado por dois blocos ligados por um fio leve e inextensível, passando por uma polia ideal. Certo? O bloco M está pendurado e o bloco M1 está sobre uma superfície em atrito. Letra A determina a aceleração do sistema. Então, agora é um sistema assim, ó. Eu tenho uma mesa, tenho um bloco aqui em cima, ele está ligado por meio de um outro bloco por um sistema de fios, certo? Que pega e liga esse bloco M2 no bloco M1, certo? Então, tem essa situação aí, tá? Perfeito. Ele pede para a gente determinar a aceleração do sistema, tá? Perceba, nessa questão a gente não te deu a massa do M1, a massa do M2, mas ainda assim a gente vai resolver ela em termos das massas, tá? Essa questão ela é um pouco mais teórica, mas a gente vai resolver ela tranquilamente, tá? Vamos lá, vem comigo. Beleza. Sobre o bloco M1, quais são as forças que estão atuando nele, né? No bloco M1, a gente tem a força normal para cima, a força peso para baixo e vai ter uma força de tensão que puxa o bloco M1 para frente, certo? Quanto às forças em Y, tá? Então agora a gente está começando a resolver, tá? As forças em Y do bloco 1, então vou colocar aqui, ó, bloco 1, M1. As forças em Y do bloco M1 vai ser o quê? Vai ser o resultado da massa em M1 vezes a aceleração em Y do 1. Eu vou colocar aqui 1 e 1, tá? Tá tratando desse bloco aqui, ok? Quais são as forças em Y? Tem a normal e tem o peso. Então, se eu pegar a normal e subtrair o peso, isso vai dar a massa M1 vezes a aceleração em Y. Perceba, ele não está acelerado em Y. Então, ele não está acelerado por quê? Porque ele não está subindo, nem está descendo. O bloco está paradinho em cima da mesa. A aceleração é zero. Está em repouso. Então, 0 vezes a massa M1, isso aqui vai dar 0. Certo? Então, a normal é igual ao peso para o bloco M1. Certo? Show de bola. Normal é igual ao peso. Já as somas do bloco M1 em X tem que dar a massa vezes a aceleração em X. Certo? Do bloco 1. Quanto às forças em X, tem só a tensão, certo? Não tem nenhuma força para lá. Então, a tensão é igual a massa, vou colocar aqui a massa 1, vezes a aceleração em x1. Perfeito? Então, essa é uma equação, tá? Que relaciona a tensão e a massa e a aceleração. Show de bola? Vamos analisar o segundo bloco agora?
colocar aqui um traço e aqui agora bloco M2. Perfeito? Então tá, a gente escreveu que o peso está aqui para baixo, a tensão tá para cima, certo? Então a gente vai fazer a soma das forças em Y. Então a soma das forças em Y do bloco 2 vai ser igual a massa vezes a aceleração do bloco 2, né? Então M2 vezes em Y do 2, tá? Só que agora a gente vai adotar para a soma das forças uma noção diferente. O que a gente tinha falado, né? O peso ele está para baixo, né? Por isso ele vai ser negativo. A tensão está para cima, é positivo. Só que observa o seguinte, o fato do bloco estar se movendo para baixo é uma coisa importante. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou definir como para baixo a direção positiva, certo? Então, Y, então tá o eixo Y para baixo é positivo, para cima é negativo, tá? Por quê? Vai ficar mais claro. Beleza, então, para baixo P é positivo e a tensão é negativa. Então, M2 vezes a aceleração Y2, tá? Então, beleza. O peso, como é que calcula o peso, né? O peso é massa, a massa M2, lembrando que é o peso 2, né? Vou colocar aqui P2 e aqui P1, tá? Então, M2G menos a tensão, que é igual a M2 vezes AY2, certo? O que eu vou fazer agora, meus queridos? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa equação e vou fazer a seguinte afirmação. Esse bloco e esse estão vinculados por um mesmo fio. Então, a aceleração deles tem que ser a mesma, né? Porque imagina o seguinte, imagina que esse tem uma aceleração maior que esse. Pô, se ele está acelerando mais, o fio uma hora vai arrebentar, né? Porque ele está querendo ir embora, mas esse daqui não está indo junto, né? Então, por isso, a aceleração desse bloco em x1, ela tem que ser igual à aceleração do y em 2, né? Certo? Então, observa o seguinte, esse cara é o mesmo que esse cara. Então, eu vou fazer o seguinte, vou isolar esse cara aqui, ó, AX1 vezes massa, né? Coloca aqui, ó, massa 1 vezes AX1, escrever essa primeira parte é igual a T, certo? Então, agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar o M e vou passar dividindo. Então, o AX1 é igual a T sobre M1. E aí eu vou pegar isso daqui e vou colocar aqui nessa equação. Então, ó, M2, certo? M2G menos a tensão vai ser igual a M2, lembrando, AY2 é igual a AX1. Eu separei o AX1, isso aqui também é igual a AY2. Então, isso aqui também é uma igualdade. Então, no lugar de AY2, que é o cara que vem multiplicando aqui na frente, eu vou colocar T sobre M1. Então, vezes T sobre M1. Ok? Talvez não está me pegando tanto no cantinho aqui, mas beleza. Ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o T e vou passar para lá somando, certo? Então, vai ficar assim, ó. M2G é igual a M2 vezes T sobre M1 menos T, tá? Aí, beleza. Mais T. Quase me confundir aqui, né? Mas beleza. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar todo mundo por M1. Tá? Eu vou multiplicar a equação inteira por M1. Então, vai ficar M1 vezes M2 vezes G, certo? Multipliquei o primeiro lado por M1. Aqui vai ficar M1 vezes M2 dividido por M1 vezes T mais M1 vezes T. Aí aqui o M1 cancela com o M1, certo? Aí vai ficar só o M2 e o T. Vai ficar M1 vezes M2 vezes G, que vai ficar igual M2 vezes T
mais M1 vezes T, certo? Aí aqui eu vou colocar o T em evidência. Vou passar tudo aquilo ali para o lado de cá, hein? Observa aqui comigo. Colocar o T, M1 vezes M2 vezes G é igual. Coloquei o T em evidência. T que multiplica M2 mais M1, certo? E para isolar o T, pega esse termo e passa dividindo. T igual M1 vezes M2 vezes G dividido por... Vou escrever o M1 primeiro, não faz diferença, né? Porque são uma soma, né? Tanto faz 7 mais 5 ou 5 mais 7, né? Então, essa aqui é a tensão, tá? Esse aqui era para ser um exercício um pouquinho mais difícil mesmo. Mas perceba uma coisa interessante. A tensão do fio, ela só depende da massa M1, da massa M2 e da gravidade. Uma coisa bem interessante, né? Pelo menos eu acho interessante. Bom, acabou que a gente fez a letra B primeiro do que a letra A. Mas a gente vai fazer a letra A aqui, então, para a gente poder finalizar. E a letra A vai ser bem tranquilo, tá? Uma vez que a gente achou a tensão, lembra, a tensão é o produto das massas vezes a gravidade e dividido pela soma das massas, tá? E lembra que a aceleração no bloco X, o bloco 1, né, em X, é tensão sobre M1, certo? Então é só pegar a tensão e dividir por M1. Então vamos lá. A aceleração do conjunto será... Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever a tensão dividido por M1 como sendo 1 sobre M1 vezes tensão, certo? Essa maneira de escrever vai ficar mais fácil para a gente entender o problema, tá? Então, eu vou vir aqui e escrever o 1 sobre M1 vezes a tensão, só que a tensão é tudo isso daqui. Então, vai lá, M1 vezes M2 vezes G, tudo isso dividido por M1 mais M2, certo? Aí aqui perceba que aparece no numerador o M1 e no denominador o M1. Então, como eles estão multiplicando todos os termos, tanto em cima quanto embaixo, posso vir aqui e pode cancelar eles, tá? Então, com isso, a aceleração do conjunto vai ficar como sendo 1 vezes M2 vezes G, vai ficar M2 G dividido por M1, vou ter que escrever um pouco maior, M2 sobre M1 mais M2, fecha o parêntese, e aqui o G em cima, certo? Agora perceba o seguinte, se eu aumentar a massa M2, perceba que aumenta a aceleração, né? Se eu aumentar a massa M1, ela vai diminuir a aceleração. Então, é aquela história, né? Eu tenho os bloquinhos nessa configuração. Tenho aqui o bloquinho M1, está ligado por uma polia com o bloquinho M2, certo? Se esse bloquinho M1 for mais pesado, né? Maior não, mais pesado que o bloquinho M2, esse conjunto vai acelerar mais rápido, né? E em contraponto, se o M1 for muito pesado, essa aceleração vai ser pequena, né? Porque perceba, ele vai resistir bem ao movimento do M2, né? Por isso que ele está no denominador, perfeito? Em contraposição, né? O M2, quanto maior ele for, maior vai ser a aceleração. Mas perceba que essa aceleração não vai crescer de qualquer forma, né? Porque o M2 aparece na divisão também. Então, no máximo que vai acontecer aqui é eles caírem com a aceleração G, né? Pensando assim no caso do que o M1 é levinho, praticamente zero, se ele for bem levinho, vai acontecer o seguinte, o AX1 vai ficar como sendo M2, no caso que vai ficar levinho, esse aqui vai ser praticamente zero, então vai ficar 0 mais M2, vai ficar M2 vezes G, cancela M2 com M2, a aceleração que o conjunto vai cair é a própria gravidade, certo? Essa seria a situação em que o conjunto aceleraria da melhor forma possível, certo?
com o maior resultado. E é uma coisa importante destacar, lembrar, tá? Que eu escrevi no quadro anterior que o AX1 também é igual ao AY2, certo? A aceleração que o 1 sofre para a direita em X é a mesma que o bloco 2 vai sentir em Y, certo? Então, essas acelerações são iguais. Portanto, essa aqui também é esse resultado aqui. As duas coisas são a mesma informação, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido bem aqui o que está acontecendo, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sigam aí, se inscrevam ao canal da Física Bangui e até a próxima.